Olá, amigos e amigas! No Leitura Domingueira de hoje, vamos conhecer um mendigo com ares filosóficos que impactou o grande jornalista João do Rio na virada do século XIX para o século XX. A crônica O Mendigo original de João do Rio foi publicada originalmente no jornal A Notícia em 9 de maio de 1909. Depois foi recolhida no livro Vida Vertiginosa de 1911. Vamos primeiro conhecer o autor deste Leitura Domingueira. Tá aí então o nosso autor homenageado neste Leitura Domingueira. João do Rio foi o pseudônimo mais famoso de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, nome de príncipe, né? Ele nasceu em 1881, faleceu em 1921, foi um dos mais importantes jornalistas, cronistas e escritores brasileiros do início do século XX. Nascido no Rio de Janeiro, ele revolucionou a imprensa nacional ao fundir a reportagem investigativa com a literatura, tornando-se o pioneiro da chamada crônica-reportagem. Foi também o primeiro a se dedicar integralmente e viver exclusivamente do jornalismo no Brasil. É filho de um professor de matemática positivista e de uma mulher negra alforriada. Começou a publicar em jornais e periódicos com apenas 16 anos. Era uma figura excêntrica e corajosa para a bela época carioca. Enfrentou o preconceito por ser gordo, homossexual assumido e afrodescendente. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, cadeira número 26, em 1910. Foi o membro mais jovem a ingressar na instituição até então, com apenas 28 anos. O João do Rio faleceu aos 39 anos apenas, devido a um infarto fulminante dentro de um táxi. Seu enterro mobilizou cerca de 100 mil pessoas nas ruas cariocas, né? E vamos para a nossa leitura de hoje. Bom, nossa crônica eu tô tirando desse livro aqui que eu recomendo a vocês, as 100 melhores crônicas brasileiras, desde o final do século XIX, início do século XX até os anos 2000 ou tanto agora. É maravilhoso esse livro, viu? Eu tenho esse livro aqui, a minha leitura é obrigatória semanal. Mas vamos lá então para O Mendigo original de João do Rio. Morreu transantontem às 7 da tarde de uma congestão o meu particular amigo, o mendigo Justino Antônio. Era um homem considerável, sutil e sórdido, com uma rija organização cerebral que se estabelecia neste princípio perfeito: a sociedade tem de dar-me tudo quanto goza, sem abundância, mas também sem o meu trabalho. Princípio que não era socialista, mas era cumprido à risca pela prática rigorosa. A primeira vez que vi Justino Antônio num alfabarrista da rua São José foi em dia de sábado. Tinha um fraque verde, as botas rotas, o cabelo empastado e uma barba de profeta suja e cheia de lêndias. Entrou e estendeu a mão ao alfabarrista. Hoje não tem. Devo notar que há já 2 sábados nada me dás. Não seja importuno, já disse. Bem, não te zangues. Notei apenas porque a recusa não foi para sempre. Este cidadão, entretanto, vai ceder-me 500 réis. Eu? Está claro. Fica com esta despesinha a mais, 500 réis aos sábados. É melhor dar a um pobre do que tomar um chope. Peço, porém, para notares que não sou um mordedor. Sou mendigo, esmolo há 20 anos. Tens diante de ti um mendigo autêntico. E por que não trabalha? Porque é inútil. Dei sorrindo a cédula. Justino não agradeceu, e quando o vimos pelas costas, o alfabarrista indignado prorrompeu contra o malandrim que, com tamanho descaro, arrancava os níqueis à algibeira alheia. Achei original Justino. Como mendigo, era uma curiosa figura perdida em plena cidade, capaz de permitir um pouco de fantasia filosófica em torno de sua diogênica dignidade. Mas o mendigo desaparecera, e só um mês depois, ao sair de casa, encontrei-o à porta. Deves-me 2.000 réis de 4 sábados, e venho ver se me arranjas umas botas usadas. Estas estão em petição de miséria. Filo entrar, esperar à porta da saleta, forneci-lhe botas e dinheiro. E se me desses o almoço? Mandei arranjar um prato farto, e com a gula de descrevê-lo, fui generoso. Vem para a mesa e o talher são inutilidades. Não peço senão o que necessito no momento. Pode
Pode-se comer perfeitamente sem mesa e sem talher. Sentou-se num degrau da escada e comeu gravemente o pratarrás. Depois pediu água, limpou as mãos nas calças e desceu. Peraí, homem, que diabo? Nem dizes obrigado? É inútil dizer obrigado. Só deste o que falta não te faria, e deste por vontade. Talvez fosse até por interesse. Deste-me as botas velhas como quem compra um livro novo. Conheço-te. Conheces-me? Não te enchas, vaidoso. Eu conheço toda a gente, até para o mês. Queres um copo de vinho? Não, costumo embriagar-me às quintas, hoje é segunda. Confesso que o mendigo não me deixou uma impressão agradável, mas era quanto possível novo e inédito com a sua grosseria e as suas atitudes de Sócrates de ensinamentos. E diariamente lembrava a sua figura, a sua barba cheia de lêndeas. Uma vez vi-o na galeria da Câmara, na primeira fila assistindo aos debates, e na mesma noite entrando num teatro do Rócio. O empresário desolado disse-me: "Ah, não imaginas a vazante. É tal que mandei entrar o Justino." "Que Justino? Não conheces? O mendigo, um tipo muito interessante que gosta de teatro. Chega à bilheteria e diz: hoje não arranjei dinheiro, posso entrar?" A primeira vez que me vieram contar a pilhéria, achei tanta graça que consenti. Agora, quando arranja 10 tostões, compra a senha sem dizer palavra e entra. Quando não arranja, repete a frase e entra. Que mal faz. Fui ver o curioso homem, estava em pé na geral, prestando uma sinistra atenção às facécias de certo cômico. "Justino, por que não te sentas?" "É inútil, vejo bem de pé." Mas o empresário, contento-me com a generosidade do empresário. Mas na Câmara estava sentado. Lá é a comunhão que paga. Insisti no interrogatório a falar da peça, dos atores, dos prazeres da vida, do socialismo, de uma porção de coisas fúteis, a ver se o mendigo falava. Justino conservou-se mudo. No intervalo, convidei-o a tomar uma soda, por não ser quinta-feira. "Soda é inútil, estás a aborrecer-me, vai embora." Outra pessoa ficaria indignadíssima. Eu curvei resignadamente a cabeça e abalei vexado. A voz daquele homem, branca, fria, igual, no mesmo tom, era inexorável. "É um tipo teu espectador", disse ao empresário. "Ah, ninguém lhe arranca a palavra. Sabes que nunca me disse obrigado?" Eu andava precisamente nesse tempo a interrogar mendigos para um inquérito à vida da miséria urbana e alguns dos artigos que já haviam aparecido. Dias depois, estando a comprar charutos, entra pela tabacaria adentro o homem estranho. "Queres um charuto?" "Inútil, só fumo às terças e aos domingos. Os charuteiros fornecem-me." Entrei para receber os meus 2.000 réis atrasados e para dizer que não te metas a escrever a meu respeito. "Por quê?" "Porque abomino a minha pessoa e letra de forma, apesar de nunca ter visto assim. Se fizeres a feiação, sou forçado a brigar contigo sempre que te encontrar." A perspectiva de rolar na via pública com o mendigo não me sorria. Justino faria tudo quanto dissera. Depois era um fenômeno de hipnose. Estava inteiramente dominado, escravizado àquela figura esfingética da lama urbana. Não tinha forças para resistir à sua calma e fria vontade. Ouvir esse homem, saber-lhe a vida. Como certa vez, entretanto, a 1h da manhã, atravessasse o equívoco e silencioso jardim do Rócio, vi uma altercação num banco. Era o tempo em que a polícia resolvera não deixar os vagabundos dormirem nos bancos. Na noite de luar, 2 guardas civis batiam-se contra um vulto esquálido de grandes barbas. Acerquei-me, era ele. "Vamos, seu vagabundo." "É inútil, não vou." "Vai à força." "É inútil, sabem o que é este banco para mim? A minha cama de verão há 12 anos. De 1h em diante, por direito de hábito, respeitam-na todos. Tenho visto passar muito guarda, muito suplente, muito delegado. Eles vão-se, eu fico. Nem tu, nem o suplente, nem o comissário, nem o delegado, nem o chefe serão capazes de me tirar esse direito. Moro neste banco há 1 dúzia de anos. Boa noite." Os civis iam fazer uma violência. Tive de intervir, convencê-los mostrando autoridade, enquanto Justino, recostado e impassível, dizia: "Deixa, eles levam-me, eu volto."
Afinal, os guardas acederam e Justino deitou-se completamente. Foi inútil, não precisava, mas eu sou teu amigo? Meu amigo? Certo. Nunca te pedi nada que te pudesse fazer falta e nunca te menti. Fica certo, sou teu melhor amigo. Sou o melhor amigo de toda a gente. E não gostas de ninguém. Não é preciso gostar para ser amigo. Amigo é o que não sacrifica. E desde então comecei a sacrificar-me voluntariamente por ele. A correr à polícia quando o sabia preso. A procurá-lo quando não o via, e desesperado porque não aceitava mais de 2.000 réis da minha bolsa, e dizia inexorável a cada prova da minha simpatia: é inútil, inteiramente inútil. Durante 3 anos dei-me com ele sem saber quantos anos tinha ou onde nascera. Nem isso. Apenas ao cabo de 6 meses consegui saber que fumava aos domingos e às terças, embebedava-se às quintas, ia ao teatro às sextas e às segundas e todo dia à câmara. Nas noites de chuva dormia no chão, numa hospedaria, em noites secas no seu banco. Nunca tomava banho, pedia pouco e ao menor alarde de generosidade, limitava o alarde com o seu desolador é inútil. Teria tido vida melhor? Fora rico, sábio? Amara, odiara, sofrera, ninguém sabia. Um dia disse-lhe: a tua vida é exemplar, és o Buda contemporâneo da avenida. Ele respondeu: é um erro servir de exemplo. Vivo assim porque entendo viver assim. Condensei apenas os baixos instintos da cobiça, exploração, depravação, egoísmo em que se debatem os homens, se na consciência de uma vontade que se restringe e por isso é forte. Numa sociedade em que os parasitas tripudiam, é inútil trabalhar. O trabalho é de resto inútil. Resolvi conduzir-me sem ideias, sem interesse, no meio do desencadear de interesses confessados e inconfessáveis. Sou uma espécie de imposto mínimo e por isso nem sou malandro, nem mendigo, nem um homem como qualquer, porque não quero mais do que isso. E não amas? Nem a mim mesmo porque é inútil. Desses interesses encadeados resolvi, em lugar de explorar a caridade ou outro gênero de comércio, tirar a porcentagem mínima e daí o ter vivido sem esforço, com todos os prazeres da sociedade, sem invejas e sem excessos, despercebido como o invisível. Que fazes tu? Escreves. Tempo perdido com pretensões a tempo ganho. Que gozas tu? Teatros, jantares, festas em excesso nos melhores lugares? Eu gozo também quando tenho vontade, no dia de porcentagem, no lugar que quero, o menor, o insignificante. Os teatros e tudo quanto a cidade pode dar de interessante aos olhos, apenas sem ser apontado e sem ter ódios. Que inteligência tua! A verdadeira inteligência é a que se limita para evitar dissabores. Tu podes ter contrariedades, eu nunca as tive, nem as terei. Com o meu sistema dispenso-me de sentir e de fingir. Não preciso de ti nem de ninguém, retirando dos defeitos e das organizações más dos homens o subsídio da minha calma vida. É prodigioso. É um sistema que serias incapaz de praticar, porque és como todos os outros, ambicioso e sensual. Quando soube da sua morte, corri ao necrotério a fazer-lhe o enterro. Não era possível. Justino tinha deixado um bilhete no bolso pedindo que o enterrassem na vala comum à entrada geral do espetáculo dos vermes. Saí desolado porque essa criatura fora a única que não me dera, nem me tirara, e não chorara, e não sofrera, e não gritara, amigo ideal de uma cidade inteira, fazendo o que queria sem ir contra pessoa alguma, livre de nós como nós livres dele, a 10.000 léguas de nós, posto que ao nosso lado. E também com certa raiva, por que não dizê-lo? Porque o meu interesse fora apenas o desejo teimoso de descobrir um segredo que talvez não tivesse. Enfim morreu. Ninguém sabia da sua vida, ninguém falou da sua morte. Um bem? Um mal? Nem uma coisa nem outra, porque afinal na vida é tudo inteiramente inútil. Genial, né? Que figura fantástica, que crônica maravilhosa do João do Rio. João do Rio é um dos primeiros grandes jornalistas brasileiros, um cara que marcou o jornalismo brasileiro no Rio, descrevendo a vida dos pobres, das pessoas pobres, dos mendigos,
uma pessoa de uma sensibilidade social muito rara para a época, no início do século XX, final do século XIX, e essa crônica aqui crônica é maravilhosa, e esse personagem incrível, né, que mostra o seguinte: olha, eu preciso do mínimo para ser feliz, para ser livre, para ter independência. Qualquer tipo de ambição é escravidão, é dependência do outro, é dependência de tudo. E ele não, ele vivia sem essas preocupações. Espero que tenham gostado e nós voltamos na semana que vem com mais um Leitura Domingueira.